Oi, gente rica! Essa semana eu vou falar sobre o livro de Esther. O livro de uma mulher que encantou o rei Assuero, mais conhecido como o nome Xerxes, do Império Medo-Persa, que conquistou a Babilônia. E hoje esse império persa é representado pela nação do Irã. Me acompanha até o final desse vídeo, porque o que você vai ouvir aqui não vai ouvir em outro lugar. E os seus olhos vão se ampliar. E você vai ver que a Bíblia é um livro que não esconde nada de ninguém, desde que você tenha fome, sede da palavra e vá direto à fonte para conhecer todos os detalhes. E peça sempre revelação do Espírito Santo de Deus. E aí, me conta, você está preparado, preparada? Então, vou começar, simbora! Bom, o nome de batismo de Esther era Hadassah, que é um nome hebraico, porque ela era uma menina judia, órfã de pai e de mãe, e que foi adotada por seu tio Mordecai. Em algumas Bíblias está escrito Mardoqueu, mas eu vou falar Mordecai, conforme está escrito na Bíblia hebraica, tá? Então, é sempre bom ir direto à fonte. Bom, esse é o único livro da Bíblia onde você não vai ler o nome de Deus em nenhum momento, simplesmente porque ele não foi citado. Mas, porém, entretanto, todavia, se você ler cada um dos capítulos com atenção, você vai descobrir que o Senhor, em cada página dessa história de muito poder, está com a sua destra agindo o tempo todo e orquestrando os acontecimentos dos bastidores lá do céu. Porque ele nunca abandonou o seu povo, nem no passado, e tão pouco vai abandoná-lo agora, e nem no futuro, tá? Porque ele está no comando da história. Depois de assistir o meu vídeo, você vai observar atentamente quando você for abrir a sua Bíblia para ler os 10 capítulos de Esther, que Deus usou um rei herege e alguns servos fiéis para salvar os judeus do extermínio e preservar a linhagem davídica, da qual ia descender o nosso Salvador, Yeshua, Jesus Cristo de Nazaré. A história, ela é cíclica, eu tenho falado isso o tempo todo, né? E você também vai ver o que Deus vai fazer para salvar o seu povo patriota que está há mais de 30 dias nas ruas, lidando por liberdade, por democracia, porque ele também levantou um homem contra o sistema, contra o comunismo que está se alastrando há mais de 30 anos pelo Brasil e nem sabe muita gente o que isso significa, tá? Bom, o livro de Esther começa com um banquete de Assuero, que era o príncipe do mundo, e termina com um banquete de Mordecai, que era príncipe de Deus, porque a obediência tanto de Esther quanto de Mordecai ficou assim em evidência nesse livro. Esther e Mordecai, eles eram judeus, que assim como o profeta Daniel e vários outros, não voltaram para Jerusalém depois do exílio da Babilônia e acabaram ficando por ali, morando numa das 127 províncias que iam desde a Índia até a Etiópia. Olha a grandiosidade do mundo antigo. Este era o Império Medo-Persa, que aniquilou com o Império de Nabucodonosor. E você, se quiser saber mais a respeito disso, assista o vídeo que eu fiz do profeta Daniel. Tá aqui na minha playlist, tá? Bom, vamos continuar. Então, no 7º dia de um banquete regado a vinho, servido em taças de ouro, vinho liberado, o rei Assuero mandou buscar a rainha Vasti para exibi-la para os seus comandantes, porque ela era uma rainha linda, maravilhosa, mas como ela não aceitou aquela exposição sexual, ela foi descoroada. Observe você e se atualize, tá? Porque o prefixo des já existia desde aquela época. Hoje nós estamos usando para dizer que o descondenado será deseleito. Simples assim.
Fica ligado. Bom, vamos continuar. Esther. Tempos depois, todas as moças das 127 províncias receberam o comunicado que o rei iria escolher uma nova rainha para ocupar o lugar de Vasti. E elas ficaram todas empolgadas em alvoroço. E cada uma saiu da sua cidade com destino ao harém do rei. E durante um ano elas receberam todos os tratamentos para pele, cabelo, manicure, pedicure, mesa, como sentar na mesa do rei, conhecer todas as etiquetas reais. E cama, tratamento completo. Quando eu falei cama, elas não aprenderam como arrumar uma cama, porque o que não faltavam eram serviçais para fazer esse serviço no palácio, tá? Elas aprenderam como desarrumar uma cama para satisfazer o rei e deixar ele louco por elas. Elas participaram de diversos seminários, tipo assim, 12 truques para tal, tutorial para isso, 15 dicas para aquilo. Elas saíram expert em sexo, como envolver o rei, além de vários outros assuntos, tais como a lei das nações, da nação persa, como deve se comportar como uma rainha, como se deve servir um banquete ao rei e os seus convidados, etc. e etc. Gente, seleção para Miss Mundi é fichinha para o que foi essa seleção para ser a rainha desse império herege. Então, depois que Esther passou por toda essa universidade, saiu graduada, ela foi escolhida para ser a rainha e foi coroada pelo rei. Enquanto várias outras ficaram como as concubinas do rei lá dentro do harém. E muitas outras, infelizmente, voltaram para casa, né, com presentinhos do rei, uma vez que elas perderam a virgindade. E dificilmente elas se casariam com outros homens naquela época, né? Nesse livro, nós constatamos o quanto a obediência e a paciência são importantes para a conquista no tempo certo. Vou contar para você. Em primeiro lugar, Esther obedece ao seu tio Mordecai. E ela entra para essa seleção de um rei herege, apesar de ser uma judia temente ao Eterno de Israel. Depois ela obedece pela segunda vez, desafiando as leis persas que poderiam levá-la à morte, pois ninguém poderia se aproximar de um rei persa sem ter sido chamada, mesmo sendo uma esposa real. Em segundo lugar, Mordecai se recusou também a obedecer às ordens do rei e obedeceu às instruções da sua sobrinha, Rainha Esther, porque a obediência a Deus deve sempre prevalecer sobre a obediência dos homens. Ela, como rainha, ela tinha os seus aposentos reais e não vivia no harém como todas as outras mulheres, ficavam à disposição do rei, todas juntas, aguardando serem chamadas para dormir uma noite com o rei. Elas eram cuidadas por eunucos. E se você não sabe quem é eunuco, eu vou te contar. Eles eram os homens castrados, porque nenhum outro homem poderia ficar com mulheres no palácio do rei sem ser castrado. É por isso que eu acredito, já falei, que o profeta Daniel deve ter sido um eunuco no palácio de Nabucodonosor, lá na Babilônia, né? E você já visitou um harém? Eu já. No final de 2019, eu estive em Istambul, na Turquia, e visitei o palácio Topkapi, que foi construído por Maomé II. E lá foi a residência assim, de vários sultões otomanos por 400 anos. Imagina quantas mulheres passaram por esses harém. A foto da capa desse meu livro é do harém de lá. Mas vamos voltar para Esther, né? Esse livro
também nos dá a oportunidade de conhecer um homem orgulhoso, conforme foi descrito em Provérbios, não me lembro o versículo nem o capítulo, vou deixar aqui embaixo para você, que diz o seguinte: o orgulho vem antes da destruição, o espírito altivo antes da queda. Uau! Nessa história, você vai observar os contratempos da história humana, os enganos, as mentiras, mas no final o bem vence o mal e quem triunfa é o povo de Deus, porque o poder emana do povo. E quem viver, verá, tá? Vamos lá. Esther é como Davi, é como José e hoje como Jair, pois Deus tem reservado um propósito para cada um deles. E quando a situação chegou, cada um saiu do anonimato e foi colocado em evidência a fim de executar o plano do Senhor. Às vezes, essas pessoas precisam ficar em silêncio em determinados momentos. Mas fiquem tranquilos, porque na hora certa que Deus mandar, eles vão entrar em ação. Essa história de ação, ela se passa lá pelos anos 465, 486 antes de Cristo. E mostra o nacionalismo judaico, que gerou uma festa, a festa de Purim. E eu já fiz um vídeo contando essa festa. E assista depois desse meu vídeo, tá? Os judeus, até hoje, eles leem o livro todo de Esther nesse período. E toda vez que o nome de Amã é citado, sabe o que os judeus falam? Que o seu nome seja apagado. E durante as celebrações da festa de Purim, eles comem um doce que é delicioso, que eles chamam de orelha de Amã. Eles fazem no formato de uma orelha, né? E os estudiosos disseram que o autor é um judeu desconhecido que vivia ali mesmo, nas redondezas, onde a história se passou. Porque ele conhecia todos os costumes persas. E ele dá detalhes do cenário, do palácio, quando teve a festa. Está tudo escrito no livro, tá lindo. Leia para você entender. E a capital desse império era a cidade de Suzã. E o rei governava outras 127 províncias. E tudo isso aconteceu antes dos gregos conquistarem o Império Persa em 331, se não me engano, antes de Cristo. Esther viveu por 13 anos com o rei Xerxes. E depois ela ainda viveu por muitos anos no reinado do seu enteado, que é ninguém menos do que Artaxerxes. E sobre o reino dele, Neemias reconstruiu Jerusalém. E com certeza aí ele deve ter ouvido muitos conselhos de Esther, pode ter certeza. Bom, o ponto crítico do livro aconteceu quando Amã convence o rei para criar um decreto para exterminar todos os judeus, porque ele fez o rei acreditar que os judeus eram súditos infiéis e por isso mereceu a morte. E no decreto, a data da morte foi o dia 13 de março, dia da comemoração da festa de Purim. E sabendo que eles iam morrer, os judeus começaram a orar, jejuar e se vestir de pano de saco, né? Então, Mordecai foi avisar Esther e disse uma frase muito interessante. Quem sabe não foi para evitar que isso acontecesse que você foi escolhida para ser a rainha desse império. Essa é uma frase que eu e você devemos refletir, devemos nos perguntar: por que Deus me permitiu viver nesses dias atuais? Será que é para fazer o que é reto, o que é vontade do Senhor? E talvez eu tenha que arriscar minha própria vida e enfrentar essa situação, chegar ao ponto de dizer: ou ficar a pátria livre ou morrer pelo Brasil. Pois é. Quem sabe estamos enfrentando a situação da mesma forma, ousada e resistente como fez Esther.
Bons entendedores entenderão. Por outro lado, eu tenho conversado com muitas pessoas isentonas, conformadas e achando que a eleição já acabou e que devemos respeitar a decisão da maioria, mesmo que ela não nos faça feliz. Como assim? Uma coisa é aceitar uma derrota verdadeira em um jogo correto, limpo, imparcial, justo. Outra coisa é aceitar o inaceitável e não se indignar. E não lutar por justiça. E ficar dizendo que isso é o que nós temos que fazer, porque Deus não é Deus de confusão. Acorda pelo meu, povo meu. Eu fico boba de ouvir isso, de pessoas que foram um dia líderes de movimentos, líderes de partidos, líderes de suas cidades, líderes de igreja, influenciadores. Como é que essas pessoas podem encarar seus filhos, seus netos e dizer: desculpem, mas eu não participei da Primavera Brasileira de Gerações, eu não lutei pelo que era certo, eu não lutei pelos princípios de Deus, eu aceitei entregar as chaves do meu país, que é um homem filho do capeta, sem escrúpulos, que depenou a nossa nação e que está louco para voltar a fazer a mesma coisa. Meu Deus! A rainha Esther não se isentou, ela enfrentou o rei, ela enfrentou Amã, ela criou estratégia e foi mais do que vencedora. Os detalhes você vai amar quando você lê na sua Bíblia. Quando a gente estuda a palavra do Senhor, a gente observa que Satanás sempre tentou destruir o povo de Deus através dos tempos, até mesmo o próprio Cristo e a sua igreja, que somos nós. Mas está escrito também que as portas do inferno não prevalecerão contra a sua igreja, porque Jesus já venceu e conquistou a vitória. Deus não nos livra da aflição, mas na aflição. Esse livro, ele nos mostra que os pioneiros de Deus deixam tudo para ganhar tudo. Vamos em frente, minha irmã, meu irmão. Força, coragem, resistência, porque vai valer a pena. Em breve, quem sabe nós também teremos uma grande festa que vai virar um feriado nacional. Anota aí, hein? Aqui no Brasil, como virou em Israel. No dia da nossa conquista, que nós vamos comemorar a queda do comunismo, a liberdade do Brasil, coisas grandes vão acontecer. E nós seremos aqui, agora, na atualidade, os protagonistas, como Esther e Mordecai. E vamos tirar de cena o Amã. Quem viver, verá. Que o Senhor nos guarde, nos abençoe, nos proteja e nos livre do homem mau. Amém e amém. E se você está chegando aqui pela primeira vez, eu sou a Cristiane Oliveira, esqueci de me apresentar no início, mas não tem problema. Curta e compartilhe esse meu vídeo com uma pessoa que você ama. Beijo no seu coração, fica na paz do Senhor e vamos em frente, porque muitas coisas estão por vir. Tchau.